Bom dia a todos. Hoje, com muita alegria, na solenidade da Santíssima Trindade, vai ter o batismo da Isabela e também a coroação de Nossa Senhora no final da missa. Nesta Santa Missa, nós vamos rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Maura Giela, Vaine, Inês Moro Bezerra, Isilda Bossan de Campos e por todas as almas. Pela saúde de Letícia Yuki Rata Vasconcelos, pela saúde também de Ângela Maria Pellegrino Moraes, pela saúde de Patrícia Lúcia Araújo, Kleber dos Santos, Rosana Alegre Leme, pela alma da dona Irene Enes do Nascimento, José Antônio do Nascimento e por todas as almas. Pela alma de Raimundo Dias, Elvira Andrade, Osmar Dias, Cleosvaldo Veronês e Marcos Nunes Vieira. Agora nós vamos todos ficar de pé, nós vamos fazer também, rogar a Deus por mais intenções que nós temos, as intenções que trazemos no coração e também as preces da comunidade. A cada oração nós vamos responder: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Todos, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pai de bondade, que o vosso Espírito Santo anime os passos da vossa Igreja missionária nos caminhos deste mundo, anunciando a palavra de Jesus, nós vos pedimos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pai de ternura, que o vosso Espírito Santo nos conceda coragem e discernimento para sempre testemunhar Jesus Cristo, vivo e ressuscitado em nosso meio. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pai de toda compaixão, que o vosso Espírito Santo abra os olhos e o coração da humanidade, para que reconheça os sinais da vossa bondade e do vosso amor que nos sustenta, nos levanta e nos encoraja. Rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Ó Pai, com vosso amor trinitário, ouvi as nossas preces e atendei aos pedidos da vossa Igreja aqui reunida em oração, por Cristo nosso Senhor. Rezemos também em memória pela alma da Dona Elza Aparecida Hernandes, da Dona Maria Eugênia Ablas, por todas as lideranças da nossa paróquia, já falecidas, que atuaram aqui, se esforçando desde quando o bairro foi loteado, né? Desde 33.
Em 1933 os católicos se reuniam aqui. E também pela alma do Dom Stanislau del Santo, que é um beneditino e que foi muito importante para que aqui nós tivéssemos a igreja de São Francisco de Assis, e um homem que realmente se dedicou a esse trabalho. Também vamos rezar em favor e ação de graças pela saúde da Amanda, da Tida, José Eduardo Camilo, da Elizabeth Hernandes, não sei se criou juízo ainda, ninguém fala nada, da Elizabeth Hernandes Santos, também pelo 7º aniversário, 7 anos do Vitor Hugo Pinheiro de Oliveira, pela saúde da Dona Alzira, a mãe da Salete, por todos os enfermos, sobretudo as crianças. Estão lembrando lá dessa tragédia do Sul, a quantidade de criança que morreu é grande. Pensando nas crianças lá da Palestina, lá na faixa de Gaza, sobretudo a Ucrânia, né? Enfim, tantos conflitos que o mundo vive hoje em dia, que são muitos, né? Quase 100 conflitos, né? No mundo inteiro, não é só a Ucrânia e Gaza, não. E que as crianças são as maiores vítimas, né? As crianças e os pobres são as maiores vítimas. Mas hoje eu gostaria que a gente compartilhar com vocês, rezar pela alma de um casal chamado José Cláudio e Maria do Espírito Santo. Foram católicos formados nas comunidades lá do Pará e que eram extrativistas, né? Quando se construiu o assentamento onde eles foram morar, se criou uma associação e José Cláudio acabou sendo eleito dessa associação e passou a defender os interesses dos que trabalham, né? Os que vivem da castanha, da floresta, da amazônica, etc. E do dia 24 de maio eles foram assassinados, os dois. Levantaram cedo, ela fez café, saíram e no meio do caminho foram assassinados, executados, né? Por causa da militância dele. E olha, você tem um grau de importância no mundo, é o Chico Mendes, a irmã Dorothy e esse casal, Zé Cláudio e Espírito Santo. Eu conheci eles uma vez, encontrei com eles, conversei com eles num encontro que teve pela CNBB, lá em Belém. É muito importante a gente reconhecer essa importância, né, de lutar. E ele se dizia assim, falava, eu não sou ecologista de faculdade, sabe aquela coisa? Eu não sou intelectual, eu não sou. Eu sou um homem que nasceu ali, que desde 7 anos trabalho com árvore, com castanha, com isso, com aquilo. Aprendi a amar a floresta. Ele dizia, cada vez que eu vejo uma árvore que tem mais ou menos 600 anos de idade, sendo derrubada pelas madeireiras e botada em cima de um caminhão, levado para ser cortada, serrada, parece que eu estou assim, parece que é um parente meu, parece que é uma pessoa da minha família. Então ele tinha essa relação muito pessoal, né, com a floresta amazônica, com a situação. E é lógico, né, a associação denunciava os madeireiros, os garimpeiros, etc. Vocês sabem que quem está por detrás dessas coisas é gente com muito dinheiro, né? Gente até poderosa no mundo, no Brasil, etc. O José Cláudio, ele militou então contra a extração ilegal da madeira, o desmando e contra os pecuaristas. Ele atuou como líder da comunidade, acabou se tornando sindicalista por conta disso, né? Não é que era o desejo dele, mas ele acabou se tornando assim.
em uma reserva florestal para produzir produtos sustentáveis, como o óleo e a castanha. Então acabou se tornando um ativista contra o desmatamento, à medida que os ilegais, madeireiros e garimpeiros e esses poderosos começaram a invadir a reserva, desmatar, destruir e, claro, afetar a vida da população e do Brasil, né, do clima, né? Não, ele não tinha consciência do clima na época, nunca teve. Mas depois ele foi percebendo, né? Quando ele falava, a árvore tem que ficar de pé. Derrubar a árvore é crime. E é verdade. Você desmata a Amazônia, nós estamos perdidos. São Paulo estará perdido. Né? Se continuar o desmatamento, aquilo que está acontecendo lá, daqui a 50 anos não vai ter mais nada aqui em São Paulo, não vai ter ar para respirar. Vamos juntando dinheiro e vamos comprando aqueles coisinhos de oxigênio para andar com ele pendurado nas costas. E um aquário, né? Compra um aquário e tá na cabeça. Porque não vai ter mais vida sustentável. Essas tragédias que nós estamos assistindo não é só culpa dos políticos, é também grande parte deles, da população, dos políticos, né? Sobretudo dos senadores do Rio Grande do Sul, homens que defendem o desmatamento, né? É também, mas não é só. É o clima, há uma mudança séria, vocês têm que entender isso. Não é brincadeira, não é conversinha fiada, isso. Ou nós tenhamos uma consciência do ambiente e lutamos para preservar os ambientes, ou então, essa menina está até com dó dela. O que vai ser essa menina daqui a 50 anos, 40 anos, gente? Vocês vão deixar um mundo sem vida para essa menina? Não é possível. Vocês amam a menina, vocês querem matar a menina depois? Não é possível que a gente pense assim. É o futuro. Eu conheci esse casal, tive o prazer de conhecer eles, a firmeza, a fé deles, a luta deles. E, enfim, nós sabemos que ele morreu, ele participou de um encontro que teve na ONU, ele foi chamado, ele nem era conhecido nada, nem era conhecido nada. Foi na ONU, ele deu uma palestra na ONU maravilhosa, está na internet se vocês quiserem. ONU Brasil, vocês procuram lá, ONU Brasil, vocês vão ver que ele fala da Amazônia, né? Dessa luta incansável. Vida ou morte, é uma luta de vida ou morte, né? Zé Cláudio e Maria do Espírito Santo. Um casal que deu a sua vida, né? Pela biodiversidade, né? Pela riqueza. Dos 100% da mata, quando ele tinha 7 anos de idade, 100% de mata da floresta, ele hoje só tem o quê? 15%. Vocês têm uma ideia. Eu até comentei com ele uma vez, né? Que para mim é difícil entender o que se passa na cabeça de certas pessoas. Você tem uma árvore que tem mais de 2.000 anos de idade. O tronco dela é da largura desse altar aqui. Ela é mais alta que as nuvens. Ela vai lá para a atmosfera. E eu tenho dificuldade em entender o prazer que uma pessoa tem de derrubar aquilo. Eu juro. Eu tenho muita dificuldade. É dinheiro, tá bom, é dinheiro. Mas eu acho que é um problema de demência. Eu acho que é um problema mental. Eu acho que é um problema de demência. Uma pessoa dessa, ela não bate bem da cabeça, eu acho. Eu acho que ela não tem juízo. O mal que ela está fazendo, né? Não só para ela, mas também para o mundo, para nós todos. Aquele cara que faz isso lá está prejudicando nós aqui. Olha o Sul.
Vocês acham que o Polo Sul vai esfriar? Não vai. Nós vamos ter repetidas vezes. Isso lá, Santa Catarina não está longe de acontecer também, vai acontecer, Paraná também. E nós também vamos passar por essas coisas. Né? Nós aqui, o problema é a seca que vai ser. Seca, vocês sabem. Vocês viram no México agora, essa semana? 70 graus o calor. Como é que você vive num lugar? Os bichos morrem. Os macacos das árvores caíam mortos assim. Está andando, cai um bicho na sua cabeça. 70 graus. É o calor extremo. Aqui também nós vamos passar por isso. Seca a água, não tem água. A Coca-Cola, lógico, é dona de todas as fontes de água do Brasil. Né? Vai vender muito. Seca a água, não tem plantação, não tem alimento. É uma consequência atrás da outra. É rezar. Sempre rezar. E hoje eu queria que vocês rezassem pela alma desse casal. Eu sempre peço para Deus que o fantasma da alma deles atormente sempre o fazendeiro que mandou matar eles, que foi absolvido. É um rapaz novinho, jovenzinho, fazendeiro de lá, que mandou matar eles, que fugiu. E o outro cara que matou eles também fugiu. Só tem um lá que diz que está preso, mas não está. É muita... Vocês sabem como é que é a situação no Brasil, sobretudo essas regiões, né? Se aqui não funcionam as coisas, imagine lá. É rezar. Eu peço sempre a Deus que o fantasma deles atormente um por um, assim, tem. Todos os dias eles sonham, aqueles matadores, que eles sonham com o crime que eles cometeram, que eles vivam realmente assim, um tormento sem fim. É o único jeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Peçamos perdão pelos nossos pecados e que Deus possa absolver os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Olha, vai. Cristo Salvador. É aqui, ó. É o peitinho. É. Pra baixar, assim. Cristo Salvador, nos dê sua força, que ela penetre na sua vida, como esse óleo no teu peito, viu? Para você ter força, né? Os lutadores antigos passavam essas coisas no corpo. É verdade. E vamos ouvir o Evangelho. Às vezes fica junto aqui. Fica juntinho, cabe todo mundo, não cabe? Fica junto. É você que vai tirar as fotos? Tá tirando? O teu amor admirável, o teu mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade, que é Jesus, o Senhor mesmo, que é Deus, e o Espírito Santo também. Concedei-nos que na profissão da verdadeira fé que temos, reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua onipotência.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Feliz é o povo que Deus escolheu. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Dia da Santificabilidade hoje. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção à montanha que Jesus havia indicado. Quando eles viram Jesus de novo, adoraram a Jesus. No entanto, alguns ainda tinham aquela duvidavam, né? Jesus então se aproximou e disse: todo poder me foi dado, no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, e batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine a cumprir tudo o que eu mandei e ensinei a vocês. Não se preocupem, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Vamos sentar um pouquinho, vamos tentar fazer uma reflexão aqui, que é muito difícil. Depois, se vocês quiserem, olhem no YouTube lá, revejam, se esquecer de alguma coisa. É muito importante a gente meditar a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Jesus é aquele que interpreta a Bíblia de maneira perfeita. É Deus. O que ele falou lá, ele sabe o que ele falou. Então ele interpreta. Bom, Jesus ressuscitado durante todos os 50 dias da Páscoa, ele fez um esforço muito grande para que nascesse e surgisse a igreja. Ele ensinou os apóstolos e discípulos a compreender e a conviver com as dificuldades, com as diversidades do mundo, tanto sociais quanto culturais. A nossa igreja, nasceu nesse contexto. É um contexto de diversidade, tanto social quanto cultural. Ele ensinou a todos a se abrirem às diferenças, manter o foco no testemunho. Isso é muito importante. O testemunho, fruto de um processo da fé, como nos ensinou o Papa João Paulo II, hoje santo. O testemunho, que é o foco dos grandes ensinamentos da Páscoa, por isso o Atos dos Apóstolos é o livro que está sempre ali, na Páscoa o tempo inteiro. O testemunho, quando a gente realiza no cotidiano da vida, nos faz compreender a pessoa de Jesus. Mas é o Espírito Santo que nos impulsiona a essa compreensão. A compreensão despertada pelo testemunho nos conduz à verdade. A verdade completa, não pela metade. Como disse Jesus na sua despedida: eu quero que a verdade completa fique com vocês e que vocês se sintam felizes, alegres, mas de verdade. Completamente, diz ele. Nós temos assim, por conta de Jesus, esse acesso à intimidade de Deus. Deus não é uma solidão. Deus não é solidão. Deus não é solidão infinita, mas Deus é comunhão. Deus é comunhão de fé, de luz, de amor. E a insistência de Jesus na despedida: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Em primeiro lugar, a igreja é, portanto, segundo Jesus, a igreja que Jesus quer e queria. A igreja tem que ser uma instituição que está no mundo, não tem jeito, tem que ser essas coisas.
A igreja deve ser uma instituição que se coloca a serviço das pessoas. Primeira finalidade da igreja é essa. A primeira finalidade da igreja não é converter ninguém. A primeira finalidade da igreja não é fazer cabeça de ninguém. A primeira finalidade da igreja não é nada disso. A primeira finalidade da igreja é se colocar a serviço de quem precisa, de quem está vivendo uma situação de calamidade, de dureza, de confusão. Essa é a primeira finalidade da igreja. É essa. Dialogar com a realidade. Ter capacidade para isso. Nessa intercessão, o Evangelho ajuda, a gente se ampara no Evangelho. E o testemunho é o resultado. O que evangeliza não é o seu falatório. Você fazer a cabeça dos outros, você desviar os outros da vida que eles têm. O que evangeliza é o seu testemunho. Isso é o que evangeliza. É o seu testemunho, dizia Jesus. Bom, isso é o resultado, evidentemente, de uma compreensão, resultado de uma caminhada da igreja, é um resultado de uma caminhada pastoral, teológica e espiritual, né? Que foi ensinada por Jesus, crucificado, ressuscitado. Enxergar a presença de Deus, que é em si, Deus é a perfeita comunidade. Então, a reflexão sobre a Trindade nos conduz a esse desejo de Jesus de construir a igreja, de ser a igreja. Como tem que ser a igreja? Aí é que vem a história, né? Aí é que vem as coisas. A igreja, ela tem que ser essa como Jesus pediu, com todas as dificuldades. Jesus morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, fica 50 dias perdendo tempo com a gente e não adianta, né? Tem gente que duvida, tem gente que não vai. Tem gente que é assim. Não adianta. O texto de hoje fala isso, e nos 50 dias da Páscoa, Jesus tem que ficar mostrando os furos da mão, a lança que foi aqui, os pés furados, e não sei o quê. Porque o que morreu na cruz é o que ressuscita, Esse é o problema de quem não acredita. Esse é o problema de quem não tem fé. Esse é o problema, né? Então, a Trindade, Jesus revela a Trindade. A natureza divina presente no Pai que criou, nele que salva, e no Espírito Santo que conduz, que caminha junto, com todas as dificuldades. É a natureza. Por isso, Deus é um em três pessoas. E o que é essas três pessoas? São três Deus? Não são três pessoas diferentes. É Deus mesmo, é a natureza. É a natureza. Essa discussão sobre a natureza humana e a natureza divina é um problema milenar, certo? É milenar. Quando você puxa para cá, você só pensa em Deus como não humano, você se torna a pior pessoa do mundo. Porque você passa a ser indiferente, não tem compaixão de ninguém. Você passa a ser um maledeto, um estrupício. Agora, se você puxa só para o lado humano, você nega toda a vontade de Deus, o agir de Deus na vida. É aí que surgem as heresias, os ateísmos, que existem desde sempre e que estão presentes também hoje no mundo também, né? De um jeito ou de outro, né? Meio disfarçadinho, mas está presente, né? A psicologia e a psiquiatria tem muito a dizer sobre essas coisas, né? Sobre esse tipo de coisa, né?
esse ateísmo disfarçado, né? Que não crê na presença da divindade de Deus, né? É um ateísmo de autossatisfação, né? Tá feliz? Tô. Então tá tudo ótimo. Ô mãe, eu matei um sujeito, dei uns 3 tiros no fulano ali, mas meu filho, você tá feliz? Eu tô. Que coisa boa, meu filho, que você fez. É assim. É igual o rapaz que matou. Agora vocês viram o caso, né? O rapaz matou o pai, matou as irmãs, matou não sei quem. Quando a polícia prendeu ele ficou surpreso de ser preso. Mas eu fiz aquilo com tanto prazer. Entende? Cuidado, hein? A fé, ela não é essa psicologia da autossatisfação. Tudo você pode fazer, mesmo as coisas erradas. Não. Uma mãe não pode ficar feliz. Ah, mãe, eu tudo bem, eu vou fumar maconha com meus colegas ali, eu já volto. A mãe não pode fazer. O que é? Mas você está feliz, filho? É sempre assim, né? A avó, a mãe, está feliz? Estou. Então, se está feliz, está tudo bem. Não está tudo bem, não, está errado. Esse ateísmo é o perigo. E nós vivemos assim. E a mãe, claro, o pai, quando tenta corrigir, o avô tenta corrigir, claro, tá em outro tempo, tá atrasado, tá não sei o quê. Nós somos sempre as piores pessoas. Não. O amor a palavra de Deus é correta, a palavra de Deus é certa, a palavra de Deus não tem. Então, eu fiquei espantado de ver o rapaz, né? A polícia foi prender. E ele matou todo mundo, foi no shopping, né? Foi comprar umas coisas, tudo. Como se não fizesse nada. E quando baixa a polícia, ele ficou assim, espantado, porque estava sendo preso. Vocês vejam, isso é um problema psiquiátrico seríssimo. É um problema de falta de noção da vida. Tudo. Esse ateísmo que reina no mundo, onde se você está feliz tudo é permitido, cuidado. Não. Seu filho faz uma coisa errada, você tem que falar que está errado. Não fala que está errado. Tem criança que Deus me livre e guarde, não é verdade? Tem criança que, nossa, parece que está com capeta. Tem criança que vai visitar a sua casa, mas a criança fuça em tudo, derruba tudo, olha, e a mãe e o pai às vezes está ali, não faz nada. Ah, mas a criança está se divertindo, mas se divirta na casa dela, né? Quebre as coisas da casa dela, vá fuçar as coisas da casa dela. É a falta dessa coisa, né? Mas você tem que falar, está errado, ops, senta aqui. Não é assim que se age. Ah, mas tirou a alegria da criança, ela vai começar a berrar. Ih, pode berrar à vontade, Esse cuidado com esse ateísmo que está muito presente, assim, impregnado na sociedade hoje. Deus é trindade. Na teologia se chama eclesiogênese, né? A igreja nasce da trindade, a igreja nasce da palavra de Jesus. É uma caminhada comunitária, tem várias exigências, tem que acolher a missão, que é uma coisa difícil, tem que estar disponível quando necessário, tem que ter certo desapego das vaidades, que é um grande pecado, mortal, todo pecado capital é mortal. E tantas outras ações. É só a vivência da fé e suas ações concretas é que pode exorcizar de nós esses demônios que rondam a vida da gente todo dia. É só a vivência da fé que pode exorcizar isso. Não tem outro jeito.
Então a igreja nasce da pequena comunidade. A igreja nasce da pequena comunidade. Comunidade de base. Né? A igreja nasce da pequena comunidade de base, animada pelos apóstolos, conduzida também pelos leigos e pelas pessoas da igreja. A igreja nasce enraizada nessa convivência na vida do povo de Deus, que celebra a fé, que celebra a vida. Esse é o modelo. Esse é o modelo, essa igreja que Jesus quis, que Jesus desejou, que deu a Pedro essa missão terrível e aos apóstolos, é uma missão, um peso. Peso. Olhar para a igreja original. O amor, primeiro amor, como fala o Apocalipse, né? É o primeiro amor. Olhar para o primeiro amor, não perder aquele amor primeiro. As comunidades eclesiais de base refletem então essa igreja original, a igreja primeva, como é chamada. Hoje há pessoas da igreja que negam isso. Tem gente da igreja hoje em dia é um problema, porque tem gente que nega isso. Como você pode negar uma realidade que foi falada por Jesus, revelada por Jesus, revelada por Deus? Como? É um problema, uma falha, que essas pessoas têm de compreender a palavra de Deus. É um desvio teológico. Eu diria, não quero ser muito radical, mas para mim isso é heresia, hein? Heresia. Eu não sei. Quando você não consegue dialogar com as pessoas, elas se fecham num conceito errático, teologicamente. Não sei, a vontade que eu tenho é construir um grande micro-ondas gigante, botar a semente dentro e apertar 2 minutos e pronto. Não tem como conversar. Heresia. Tem muita gente assim. Muita gente na igreja que é assim. Heresia, nega a revelação dada por Jesus Cristo. Não estudou. Faltou nas aulas de teologia, sei lá, hoje em dia. Você sabe como é que é faculdade hoje em dia? Tem gente que falta, né? Não estuda, não compreende, não vive. Né? Faltou isso. Por isso hoje você tem padres que satanizam a igreja. Satanizam nesse sentido. Nega aquilo que Jesus Cristo falou. Aquilo que ele pediu. Vocês vão entender por quê. Ele separa a vida da fé. A fé é uma coisa, a vida é outra. É aquela coisa da satisfação. Entendeu? Não. Não é assim. Não é desse jeito. A gente tem que ser capaz de viver. E viver e ter fé. A gente tem que ser capaz de viver e ter fé. A gente não pode separar a nossa vida da fé. Você pode até querer fazer isso, mas não adianta. Você vai dar com os burros na água. Porque se querendo ou não, Deus está acompanhando você. Querendo ou não. Então, olhe para a sua vida, mas olhe para a presença de Deus que está junto da sua vida. Por isso o Atos dos Apóstolos fala aquelas coisas, aquela luta, é uma luta espiritual que os apóstolos têm que enfrentar para assumir essa missão de Jesus ressuscitado. O livro do Atos dos Apóstolos traz o essencial, que é o testemunho. Quem não dá testemunho está lascado. É o testemunho da vocação, da missão recebida. Os membros da igreja, por isso o Atos dos Apóstolos fala do Pentecostes, perseverantes na oração, no ensinamento,
na união, na fração do pão, na missa, na Eucaristia, nas orações. Essa é a imagem da igreja. A perseverança na fé, a participação, a comunhão. Essa é a imagem da igreja. Você vê que no Atos dos Apóstolos, o maior escândalo para os inimigos da igreja não é a igreja. O maior escândalo é Pedro ensinar que Jesus ressuscitou. Esse é o maior escândalo. É Paulo falar: eu vi Jesus ressuscitado. Esse é o maior escândalo. O problema não é a igreja. O problema é esse ensinamento que supera a vida, que enfrenta a vida, que está acima de tudo, qualquer dificuldade, né? Nós sabemos que os apóstolos, quanto a esse ponto, consideraram sempre, pensaram sempre: Deus está acima de nós. Nós não somos deuses. Deus está acima de nós. Deus é maior do que nós. E aí então, é por isso que Pedro e João, ao suportar as prisões, suportar aquelas coisas todas, ele falava: eu obedeço a Deus e não a vocês. Vocês querem me bater? Pode bater. Quer prender? Pode prender. Quer fazer isso? Quer fazer aquilo? Tá bom, pode fazer, não tem problema, né? Então, no Evangelho de hoje, de Mateus, tem uma palavra muito importante aqui, que talvez seja o problema de todo mundo. Quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é Ele, a autoridade é dele. É dele, não é sua não. Você não é mais do que Deus não, meu filho. Você não está maior do que Deus não. Ele tem autoridade e que Ele compartilha e pede para a gente realizar a missão. E Ele já garante: eu estarei com vocês sempre. Porque a grande preocupação dos apóstolos é o que será de nós. Essa é a grande preocupação. Quando Ele falou que ia morrer, ninguém queria que Ele morresse. Ninguém. Vamos impedir. O Pedro comprou a espada, o outro que era bravinho, o João lá que era bem... Eu vou aprender karatê, eu vou aprender boxe, ninguém vai... Não, vamos impedir, não impede. Quando Jesus falou, ressuscitou, veio, ninguém acreditou muito não. Não foi só o Tomé não. Quando Jesus falou: eu vou para o céu, também ninguém queria que ele fosse para o céu também. Ele não quer que morra e também não quer que vá para o céu. Porque a preocupação deles é: o que vai ser de nós sem a presença dele? Essa é a preocupação. Então Jesus, por isso que ele faz essa promessa: eu estarei com vocês. Não tenham medo de nada. E vamos enfrentar a vida junto. Vamos, eu não sei o que vou fazer, não interessa. Na hora nós vamos saber o mais correto possível, o mais certo possível. Ela vai cair da escada, vai se machucar, meu Deus do céu. Alguém que socorre. Ela vai cair da escada. Essa é a promessa de Jesus: estarei sempre com vocês. O fulano que pensa que é maior do que Deus está errado, está equivocado. Não é. Ninguém é maior. A autoridade foi dada a Jesus. Você não está acima da igreja, hein? Olha lá. O padre não está acima da igreja. Você também não, que é batizado, também exerce seu ministério. Você também tem um sacerdócio que você às vezes não tem juízo, não tem consciência, mas você exerce. Você não está não. O bispo, o papa, sei lá o quê, isso serve para qualquer religião. Você não está acima não. A autoridade é dele, não é sua. Você é chamado e convocado para evangelizar, fazer a vontade de Deus. Essa é a missão. É por isso que a solenidade da Santíssima Trindade, ela é muito importante.
na reflexão sobre o que é a igreja, para que serve a igreja. Vocês têm essa folha aqui? Deixa eu ver. Não. Ah, tá aqui, acho que eu tenho aqui. Vocês estão com a folha aí, né? Esta aqui, que tem a renovação. Então vocês ficam de pé, meus irmãos e minhas irmãs, que vamos batizar a Dona Isabela. Dona Isabela, o nome dela é bonito, é Isabela Açucena, não? Açucena Fiuza. Açucena, né? Mas por que não colocaram Açucena? Açucena é um nome tão bonito. É o nome de uma planta, de uma flor, né? Bonitinha, Açucena. Açucena, né? Nossa, eu se eu fosse casado, tivesse uma filha, eu chamava, botar o nome de Açucena. 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 Fiuza, é de italiano, origem italiana, Fiuza. É. Vocês que estão aqui, por favor, vocês têm uma missão dramática. Que é não só cuidar dela, mas é também transmitir certos valores bons, legais para ela, entendeu? Inclusive a fé. Se ela não vê você rezando, minha filha, Ela não vai rezar. nunca ela vai. Não é? Se não vê o pai rezando, nunca vai. Não. A madrinha, o padrinho não chegar e... Entendeu? Não vai. Porque você, né? Como a sua mãe precisa de Deus, você também precisa. Né? Então, essa é uma missão dramática. Não é só vocês, a família como um todo, né? Por isso que a nossa igreja é a única igreja que confia nesse núcleo, para educar a criança do 0 aos 8 anos de idade. A nossa igreja é a única que confia. Nenhuma igreja confia. Nenhuma igreja, qualquer religião, não confia no pai e na mãe para ensinar. Tem que ser eu que tenho que ensinar, Você está entendendo? Nossa igreja é ótima, é limpa, ela é maravilhosa, ela é livre, te dá uma liberdade inacreditável, né? Você veio ao mundo, não é porque seu pai e sua mãe quiseram, não, é porque foi Deus que mandou você ao mundo. Essa foi mesmo. Você escutou? Você veio ao mundo porque Deus mandou você ao mundo. E a sua mãe não sabe, mas quando ela começou a namorar seu pai, ela vivia lá, ela não sabe. Mas você já estava nela. Você está entendendo? Graças a Deus, né? Você já estava, sua mãe não sabe, ela não descobriu ainda, mas ela vai descobrir. Você já estava, né? O seu pai também nem fazia ideia, mas você já estava lá no seu pai. Você está entendendo? A coisa é séria, não é brincadeira, né? Você é fruto de uma coisa não humana. É Deus. Você não sabe, Isabela, você não sabe o que é nascer. Você não tem noção da dificuldade que é nascer. Não sabe, você não sabe. Você não sabe a dificuldade que é nascer, vir ao mundo, né? É uma beleza. Ela demorou que é? 10 anos. Pra ela foi bem difícil, porque demorou 10 Não, anos. mas eu quero que vocês entendam que assim, a vida da gente, a vida das pessoas, Deus está presente ali, a gente não percebe, entendeu? A gente tem dificuldade de entender entender essa dificuldade. Nós temos dificuldade, é verdade, a gente tem dificuldade. Eu preciso reconhecer o que vai ser da sua vida sem ela. E o que vai ser da sua vida sem a sua mãe? Já imaginou? A gente nem consegue imaginar mais. Entendeu? Então você veio, Deus mandou você. Entendeu? A sua mãe e seu pai respeitaram você. Entendeu? Vão fazer de tudo para você ser uma moça bonitona, linda, inteligente. Não exagera no namoro, só isso. Deixa para beijar depois dos 23 anos de idade. Entende? Mais ou menos. Eu estou brincando. Claro que eu estou brincando. Mas é uma missão muito bonita de vocês. Não jogue fora isso. Só isso que eu peço. A gente pede isso, não jogue fora. Que o seu avô, sua avó... Não pode. Você está entendendo? Eu estou de máscara aqui porque os médicos com quem eu converso, eles falam, continue usando máscara, que é um tal de... Né? Você sabe que metade do Brasil ninguém tomou vacina, né? Então,
Você não é confiável, né? Então, olha aqui, ó. Desafiados todos os dias pelas forças do mal, vocês querem dizer não ao demônio e às suas armadilhas? Conscientes do egoísmo que está dentro da gente mesmo e que gera muita violência, formas de violência. Vocês querem abandonar tudo que nos impede de viver como irmãos? Tentados de tantas maneiras pelas ilusões do mundo, vocês querem deixar de lado tudo que nos desvia do caminho de Jesus Cristo? Vocês prometem, diante de Deus e de Jesus Cristo, estar presente na igreja, ser a igreja, participar da igreja, para te ajudar vocês nessa caminhada de fé? Prometo. Agora vem a parte mais difícil. Agora é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. É muito difícil. Vocês creem em Deus Pai, que criou o céu e a terra, fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nos entregou o mundo, para que cuidemos dele e vivamos em paz? Vocês creem em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez nosso irmão, deu a sua vida por nós, ressuscitou, venceu a morte, hein? E está junto do Pai? Vocês creem no Espírito Santo, que nos reúne na igreja, na comunidade, nos comunica o perdão dos pecados, nos absolve desses pecados e nos garante a ressurreição do ser humano, a ressurreição da carne e a vida eterna? Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família, Isabela e todo mundo, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então ao batismo. Já benzi a água, adiantei o expediente.